Senhor, amém? Amém. Eu louvo a Deus, o nosso pastor Joaci, departamentos, ministério, o nosso querido irmão pelo qual me fez o convite, bastante feliz por esse convite. E chegou o dia, de ouvirmos a voz de Deus, que nessa igreja tem ouvido todos os dias, que isso é importantíssimo, não é verdade? Queridos, quero ser fidedigno, quero ser fidedigno ao propósito litúrgico da noite, que é a família. Porque meu propósito continua sendo a minha família, o teu propósito continua sendo a sua família. Porque eu tenho certeza que o céu não será exclusivo para você. Mas da mesma forma que foi Noé, ao entrar na arca, com toda a sua família atrás dele, assim será contigo também, querido. Você crê que Deus é capaz de fazer assim? Você crê? Então, já que você é fidedigno no propósito de família, eu quero compartilhar com você dois textos da Bíblia, que está inserido na questão família. O primeiro é Gênesis capítulo 16. E depois vamos partir para Gênesis capítulo 27. Mas primeiro, Gênesis capítulo 16, que tem como títulos Sarai e Agar. Gênesis capítulo 16 diz assim: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar luz a filhos. Toma, pois, agora a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão seguiu o seu conselho, o conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido. Depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Vamos lá para Gênesis capítulo 27. Gênesis capítulo 27. Livro de Gênesis, capítulo 27. Isaac abençoa Jacó e Esaú. Tendo-se envelhecido Isaac, e já não podendo ver, porque os olhos lhe enfraqueciam, chamou a Esaú seu filho, o mais velho, e lhe disse: meu filho. Respondeu ele: eis-me aqui. Disse-lhe o pai: estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as suas armas, a sua aljava e o seu arco, e sai ao campo, e apanha para mim uma caça, e faz-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traz-me, para que eu coma e te abençoa, antes que eu morra. Podem tomar as ações. Em nome de Jesus. Eu creio que são dois textos em que se aplica a questão daquilo que está sendo colocado em prática nesta noite, família. Chegando em Gênesis capítulo 16, eu vejo Abraão, eu vejo Sarai, eu vejo Agar, a escrava, Ismael e depois Isaac. Mas em Gênesis capítulo 27, eu vou ver Isaac, vou ver Rebeca, vou ver Jacó e, acima de tudo, Esaú. Partindo para Gênesis capítulo 16. A Bíblia diz que Abraão, querido, ele não tinha filhos. E nós sabemos realmente a questão da dificuldade de uma nação chamada Israel
em ter mulheres que não poderiam gerar. E naquela época, mediante uma forma cultural, toda mulher pela qual não gerava filhos era tida como maldita. Só que naquele instante, a Bíblia diz que Saraí teve uma ideia que não vinha através da revelação do Espírito, mas pelo costume da Mesopotâmia, pela qual ele ia assumir a sua escrava, que era Agar, seria dada para Abraão e automaticamente iria gerar um filho. Só que o que me chama atenção em tudo isso, querido, é que veio um filho chamado, meu irmão, olha que coisa, Ismael. Mas não era ainda o filho da promessa. Só que uma certa feita, ele como pai, Abraão começou a cuidar de Ismael da maneira pela qual o pai poderia cuidar do seu filho, a qual estava imensamente ainda pequeno, imaturo. Só que quando eu olho para Saraí, eu vejo uma mulher que estava enciumada da maneira pela qual o marido estava tratando de um filho. Não demorou muito, a Bíblia diz que Saraí chamou Abraão e mandou Agar pegar aquela criança e ir embora. Só que Deus tinha um propósito sobre a vida de Ismael, como depois lá na frente viria o filho da promessa. Quando eu chego aqui também em Gênesis capítulo 27, eu vejo outra coisa pela qual também gerou conflitos, querido. Eu vejo Isaac, eu vejo Rebeca. Isaac, com as suas vistas imensamente obscurecidas pelo tempo, já estava quase cego, e ali ele mandou comparecer adiante dele a Esaú, porque ele queria lançar sobre ele uma bênção tal, de tal maneira que quando ele viesse ser levado aos céus após a sua morte, Esaú iria colocar em prática todo o propósito pela qual até então o seu pai estava predestinado a passar para ele. E eu queria chamar a atenção que Rebeca, ela ouviu aquilo de longe, logo após que Esaú saiu para a caça, para preparar aquele suculento guisado para o seu pai. A Bíblia diz que Rebeca preparou uma conspiração, chamou Jacó e disse: olha, vai, prepara um guisado suculento para o teu pai, que com certeza ele vai te abençoar pela bênção que até então ele desejara abençoar a Esaú. Só que a Bíblia diz que aquele homem que era dado para a caça, que era Esaú, ele era peludo, enquanto que Jacó não era. E aí foi colocada uma ideia de colocar como se fosse uma roupa de pelo, porque caso contrário ele tocasse nele, poderia compará-lo com Esaú. E assim aconteceu, querido. Mas o que me chama a atenção em tudo isso é que as atenções de Isaac era Esaú, a atenção de Rebeca era Jacó. Quem sabe, querido, existem pessoas hoje dentro e fora da casa de Deus com filhos prediletos. Só que a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Que dirá você ter um filho predileto na casa de Deus? Um filho que canta muito bem, um filho que prega muito bem, um filho que evangeliza muito bem. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido. Quem sabe que para aquele que você tem colocado todas as suas atenções, é um propósito fundamental de Deus para com ele. Oh, meu querido, você não está entendendo o que Deus está falando na tua vida. Deus manda dizer para a igreja hoje que aquele que te traz tristeza vai te trazer alegria amanhã. Aquele que te traz decepção vai trazer para você orgulho amanhã. Deus manda te dizer que os olhos que choram pelo procedimento de alguns vai ser o choro que vai ter acima de tudo uma harmonia de um orgulho em saber que aquele que pode estar no mundo hoje vai estar aqui dentro amanhã, pregando, anunciando o Evangelho de Cristo. Glória a Deus! Para a igreja não podemos ver dessa forma, querido. Quando eu olho para esses personagens de Gênesis capítulo 27 e Gênesis capítulo 16, aqui vemos pessoas tendo filhos prediletos. Só que Deus é um Deus que muda as circunstâncias. Deus muda
a intenção dos corações. Quem sabe hoje a maior tristeza que impera no coração de uma mãe é saber que está no melhor lugar do mundo, a presença do Eterno, mas o seu filho se encontra no inteiro fracasso. O seu filho se encontra entrando em lugares pela qual você nunca predestinou que ele ia entrar. E vários relacionamentos que não serão produtivos para a sua personalidade. E várias pessoas que ele tem se relacionado lá fora, agora, se não for Deus trazendo um livramento, trazendo escape, uma sepultura estará aberta. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido. Pode parecer que aquele filho nunca vai entrar pelas portas da casa do Senhor. Pode parecer que aquele filho nunca vai estar dentro de um departamento louvando e engrandecendo o Eterno. Mas eu quero dizer uma coisa e creia nisso. O teu propósito é um. O propósito de Deus é outro, totalmente diferente. A Bíblia diz que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Com bastante respeito, amor e carinho pelo teu irmão ao lado. Pergunta para o teu irmão: para Deus tem alguma causa difícil? Pergunta para ele. Para Deus, será que tem alguma causa difícil, filho? Oh, eu estou sentindo a presença dele aqui. Tem novidade de Deus para você até se romper o mês de dezembro deste ano. Tem novidade de Deus para você. Tem novidade de Deus para você. Quem pode crer nisso, levante a mão agora e glorifique o nome do Senhor. Oh, meu Deus! Pastor, mas espera aí. Os olhos de Isaac estavam postos sobre Esaú. Embora os planos fundamentais de Deus estavam sobre Jacó, querido. Na questão aqui do capítulo 27, do capítulo 16, você vai ver que muitas vezes pensamos que Deus ele predestinou uma causa perdida a respeito de uma criança pela qual esteve 9 meses no teu leito, trazendo no seu ventre, trazendo dor, trazendo aflição, trazendo angústia. E quando a criança veio ao mundo, querido, oh meu pai, ele é ofuscado com as propostas do pecado lá fora. Ele é ofuscado com as propostas da carne lá fora, querido. E até pensamos que aquele que está na casa, o propósito fundamental de Deus é com ele. Aquele que sai, entra na casa de Deus com você, mãe ou pai, o propósito pela qual Deus, acima de tudo, aplicou sobre a tua vida e minha alegria intensa em ver essa criança pregando, louvando, evangelizando, fazendo a obra, é sobre ele. Só que eu saí de casa hoje para dizer uma coisa para você de uma forma profética, querido. Na tua casa tem surpresa, querido. Na tua família tem surpresa. Ah, pastor, não entendi. As minhas intenções estão sobre Esaú, mas Deus tem um plano com Jacó. As minhas intenções estão sobre aquele que tem ido para comigo na casa do Eterno, louvar e engrandecer o nome do Senhor. Mas aquele que não entrou por essas portas hoje é aquele que Deus está cuidando de maneira especial. Aquele que não entrou com você nessa noite para ouvir esta mensagem, haverá um momento em que as correntes vão ser quebradas, que os cadeados vão ser dissipados, que as algemas elas vão ser dilaceradas. Quem crê em libertação? Quem crê em libertação? Quem crê em libertação? O grande problema do crente, sabe qual é? Ver uma causa difícil, uma causa problemática e assumir como se fosse uma causa perdida, mas não é perdida. Não é perdida de maneira alguma, querido. Pastor, mas espera aí, você não conhece a minha casa, você não conhece a minha família,
Você não sabe as pessoas pelas quais se relaciona com meus